O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa e, como de costume, passaram os dias da Páscoa. Começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas as coisas. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Joaquim, Elias, comunidade em adoração, dentro da oitava da Páscoa, catequeticamente a igreja nos fala de uma vocação muito própria, prefigurando esta vocação de cada pessoa que é chamada ao matrimônio como um ícone, como uma identificação, esse núcleo familiar. Que às vezes eu escuto dizer assim: que a minha casa seja como a casa de Nazaré. E eu digo: não peça isso, porque de comum essa família não tinha nada. Então é melhor conseguir ser uma família normal, já vai para o céu, né? Porque se você prefigurar a sua vida na qualidade e na missão dessa aqui, aí a conversa é bem outra. Até uma brincadeira, eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo: eu estou rezando pelo meu José, não sei por que não veio o diabo. Você não é Maria? José vem para Maria, não vem para qualquer uma não. Quem tem direito a um José tem que ser uma Maria, né? Agora,
Quer ser normal e quer ter um José? Oh. Não vai dar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa composição que Deus fez tem muito significado e é muito profundo, porque está ligado diretamente à missão de Jesus. Eu sei que, prefiguradamente, ele diz que é a missão de todos os que têm a vocação ao matrimônio viverem para Jesus, viverem com Jesus, trazerem Jesus para a sua casa, é verdade. Mas a missão destes aqui era por demais especial. José nasce e é encaminhado pela sua vida, gestos, atitudes, composições a ser um homem justo, a um homem que andava na senda da justiça. Então os homens que andam na senda da justiça, segundo a palavra de Deus em Ezequiel, é aqueles que sobem para o céu direto. Em José existia todas as disposições para fazer a vontade de Deus. Maria já nasce com uma vocação especial, já nasce concebida sem pecado, já nasce em estado de santidade avançada. E ao longo do aprofundar da sua vida até a juventude, essa mulher se torna cheia do Espírito Santo. Excelsa Conceição vivia essa mulher. Então estamos deparados em duas pessoas muito fora da curva do nosso meio, para que pudesse receber nada mais, nada menos do que Deus, e ajudá-lo com suas vidas que acontecesse o que o Deus Pai gostaria que acontecesse com Deus Filho na terra. Então o abandono de José foi total e o desprendimento de Maria foi total. Da vida sequencial e normal que os dois tinham, eles saíram completamente da rota e entraram numa dinâmica de nutrir, criar, gerar em multiplicidade o Salvador do mundo. E nos foi pensado um dos textos que tem algumas falas bem especiais para meditarmos sobre isso. Primeiro trecho diz muita coisa para nós, porque eu já ouvi muitas críticas, inclusive dos nossos irmãos protestantes, a respeito desse texto em relação a Maria e José. E eu dou vontade de mandar eles estudarem, né? Porque não sabem o que estão dizendo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. O que é que quer dizer isso? Um judeu praticante da região de Israel, ele ia no mínimo 3 vezes a Jerusalém para rezar. E uma delas era por ocasião da Páscoa. A primeira dela era para o Kippur, que é o dia do perdão. Depois a Páscoa e depois a festa da tenda, era para devolver a Deus a colheita que ele tinha feito, o trabalho que ele tinha feito. Então, no mínimo esses 3 dias. Se ele não pudesse, as outras 2 sim, mas ele só não iria para a Páscoa se tivesse acometido de muitas doenças, porque era a festa mais principal dos judeus. Então ele está dizendo aqui, esse texto, que Maria e José já faziam com Jesus aqui essa caminhada há 13 anos, no mínimo, entre 13 e 14 anos. Porque algumas pessoas querem dizer que Maria e José foram um relapso com Jesus ao perder Jesus. A palavra perder aqui é desencontro, não é perda. Porque aos 14 anos, para a gente, 13, 14 anos é menino que a gente está cuidando ainda, né? Mas aos 13, 14 anos os judeus casavam. Aos 13, 14 anos eles iam ao templo para a festa da maioridade.
Então já não havia mais a responsabilidade dos pais de estar segurando a mão de Jesus. Ele já era maior de idade desde os 12 anos. E se Jesus fosse uma pessoa normal, aos 12 anos, na penúltima ida dele, Maria e José já tinham acordado com outra família o casamento de Jesus. Que não teve esse acordo porque Jesus já era fora da curva. Então, eles já sabiam de cor, a caminhada eram 13 vezes que tinham ido a esse lugar. E eles não andavam só por conta dos assaltos, eles andavam em bandos. Então, a turma todinha em volta de Nazaré e os parentes andavam em caravanas. E eles andavam separados por conta dos lobos. Porque se tinha uma na frente, corria, avisava para trás e se juntava, ou se viesse de trás ou do meio, sempre tinha espaço para correr para um outro lugar. Então o que aconteceu? Quando naturalmente se tocava a última trombeta da Páscoa, todo mundo começava a descer. Por isso que eles não sentiram falta, porque era automático que os grupos se estivessem juntos e desciam. Quando a gente entende a cultura judaica, esse texto toma um sentido bem diferente. A gente entra dentro dessa dinâmica e o texto vai caminhando para onde? Eles naturalmente começaram a dizer: onde está Jesus? Não, Jesus não veio. Ai, que absurdo! Não era um absurdo, ele era adulto, ele podia ter ficado. Não tinha problema. Muita gente ficava na Páscoa depois da Páscoa para algumas outras atividades. Por que Maria e José procuravam Jesus, nós não sabemos. O motivo que deixou eles apreensivos era outro. Há alguns exegetas que dizem que Maria e José, admirados, que fosse começar já a missão. Porque dentro daqueles dois, eles preparavam e viam Jesus crescer em idade, crescer em estatura física e em graça, ou seja, eles estavam contemplando Deus tomando forma para a missão que tinha vindo. E eles sabiam da missão que ele tinha vindo. Então o grande espanto de Maria e José já começou. Porque quando Jesus começa 30 anos depois, não tem nenhum relato dizendo que ele passou na casa da mãe para tomar um café e disse: mamãe, eu estou indo lá falar com o João, viu? Eles sabiam da autonomia de Jesus. Jesus era normal, humano, mas não era um menino normal. É lógico que Jesus não era um menino normal. Tanto que dá uma resposta de quem não é normal, né? Olha para a mãe e diz: você, o que foi que houve? Está estranhando o quê? Você não sabe que eu cuido das coisas do meu pai? Então ele fala aqui, ó, quando ele diz, ó: por que me procuras? Está vendo? Como se dissesse assim: quantas vezes você me viu na sinagoga? Quantas vezes vocês foram para fazer as coisas de vocês? Eu continuei na sinagoga. Quantas vezes eu continuei fazendo isso aqui em Jerusalém, nos outros anos que eu vim? Por que está me procurando hoje? Qual é a sua inquietude? E aí a gente vê a diferença de um homem justo e de uma cheia de graça para Deus. Naquele casal existia a santidade de ajudar Deus a fazer sua missão, mas eles não tinham a plena consciência como tinha Deus. Porque Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Então nele havia características muito humanas, muito naturais, mas aquele casal sabia que de natural ele não tinha nada. Ele tinha humanidade para ser igual a gente, mas ele não tinha nada. Então foi e continuou sendo, segundo o texto aqui do Evangelho de Lucas, para Maria, consequentemente por conta dessa fala, para José, um grande aprendizado, porque Maria guardava tudo isso no coração. O que é tudo isso no coração? É esse fato? Não.
É todo esse aprendizado, todo esse privilégio de conviver com Deus por aqui 13 anos e até o dia que ele sai para a missão. Por 30 anos, esse casal teve uma composição íntima. Nós não sabemos quando José morre, mas Maria, a gente pode dizer, 30 anos ela viveu essa dia a dia com Jesus. Se Maria é especialista em interceder por nós hoje, viva no céu como está, ela aprendeu muito com Jesus sobre nós. Quantas conversas, você já imaginou isso? Ao pé do raio? Como são próximos daquelas pessoas que a gente dorme na mesma casa, que a gente divide a vida. A relação de um pai e de uma mãe saudável com um filho que tem 30 anos, quanta cumplicidade, quanta história de ligações existe aqui. Quanta segurança, porque se não havia nele pecado, se não havia em Maria pecado, quanta segurança e quanta graça, quanta ação do Espírito havia entre aqueles três. Mas eles não compreendiam o todo de Deus. E aí vem o meu primeiro ensinamento de hoje. Se um casal desta estirpe, desta qualidade, desta santidade, não sabe o que vai acontecer, por que você insiste em saber? Porque você vive se remoendo. Ai, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Quer saber a vontade de Deus? Calma, criatura. Se gente dessa qualidade tu sabia, tu vai saber. Tu acha que tu aguenta se Deus revelar o que Ele quer para tu? Eu não sei nem se você vai conseguir fazer o que Ele quer para você. A gente é sortudo porque Ele não revela. Dom Henrique, como é que Deus eu tenho um bom lugar? Ele dizia, Deus não conta nada. Deus não explica nada a gente porque Ele é sabido. Porque senão a gente corre. Puxa, se eu soubesse do tamanho de que isso aqui ia ficar em adoração, eu tinha corrido muito cedo. Eu não passava por aqui nem por perto. Eu tinha ido para a Espanha fazer doutorado e lá tinha ficado. Gente, aqui está para nós o grande sinal que minha esposa, que os meus filhos, que a minha casa, se essa casa teve propósito, a minha casa tem propósito. Se eu não tenho o nível de cumplicidade desta família, eu preciso que Jesus nasça na minha e cresça na minha, para que eu entenda o porquê. No mundo secular, as pessoas se casam por paixão. No mundo secular, as pessoas se casam porque você nasce, cresce, fica burro e casa. Porque eu graças a Deus, hoje eu não faço mais casamento externo. Que você estava ali na porta esperando o casamento com o noivo e cada amigo que passava dizia, vai pra forca, né? Isso que é o casamento? Game over. Agora está amarrado. É isso que é casamento? Ou seja, era um estado, ou seja, quem não casa é moça velha e solteirão. Ou seja, para o mundo secular, casar é uma consequência. Mas isso não é para a vocação de um cristão. Deve casar um cristão que Deus escolheu para uma missão matrimonial. Matrimônio não é um mar de paixões carnais. Matrimônio é uma vocação que precisa ser exercida para a vontade de Deus acontecer na vida. Eu canso de dizer para quem mais reclama é as mulheres. Eu reze para ver se um José apareça.
Eu disse, parece pelo menos um João evangelista, que é mais novinho. Se José não aguentou 30 anos, morreu, que adianta um casamento desse, tão curtinho? Cadê um João evangelista com 18 anos, né? Novinho, que dá um casamento mais longo, né? Então, e eu vejo muito isso. Mas por que eu rezo tanto e não aparece? E eu digo, e a pessoa parece que não entra na cabeça. Se não apareceu, é porque Deus não está lhe chamando para o matrimônio. Na hora que Ele quiser que você case, Ele faz como Ele fez comigo. Eu estava muito bem sossegado na minha vida de celibatário. E ao contrário, Ele chegou no meu ouvido, vai casar. Eu disse, vou casar com quem? Eu não quero casar. Eu nunca pensei na vida em casar. Eu nunca me imaginei com um filho. Tá a quantidade de filho que eu tenho hoje? Nunca. Eu não sei como é que a pessoa se apega a uma mulher a vida todinha, hein? Porque eu namorava, aí gostava um pouquinho, daqui a pouco abusava. Todo mundo achava que ela sabe. Eu abusava. Eu disse, meu Deus, com 2 meses, 3 meses já estou abusado, imagina nenhuma. Mas quando Deus dá a graça, eu estou a 31 e parece que foi ontem que eu casei. Mas foi a graça, e é um grande presente. Se você faz a vontade de Deus, é um grande presente. Viver com Daniela nesses 31 anos não é difícil para mim. Foi um presente para mim. Porque eu corri do que eu queria fazer, eu queria ficar celibatário. Mas Ele queria gerar filhos em mim. Ele tem propósito com meus filhos. Já viu isso aí, Dom Amaro? Agora, dia 22. Tem propósito, você sabe o que é que Deus está preparando? Ele precisou desta família para fazer, eu não sei o que ainda. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que a sua casa tem propósito. A sua família tem propósito. E se está tudo bagunçado na sua família, é porque você não guardou no coração e não cuidou do bom propósito ao qual você foi chamado para a vida matrimonial. E aqui eu sempre alerto aos casais que não têm filhos e não tiveram filhos ainda. Não existe no matrimônio esta obrigação. Você jurou aceitar e não impedir os filhos que Deus lhe confiar. Se Deus não lhe confiou, Ele não queria você com filho. Porque Deus só confia filho com missão. Na hora que Ele te dá um filho, Ele não te dá um presente, Ele te dá uma responsabilidade. Porque você precisa educar esse seu filho para Deus, para que ele volte para Deus, para que ele ande em Deus, para que ele caminhe em Deus e não se perca da vida em Deus. É por isso que você nasceu, para ser pai ou mãe. Então, se Deus não deu, fica quieto, não pede trabalho. Que tanger gente para o céu dá trabalho. Juntar os pedaços para botar dentro da casa do pai dá trabalho. Então não arranja encrenca para a tua cabeça. Sabe como é o nome de solteiro? A tradução solteiro é um nome grego. É de origem grega. A tradução do nome solteiro é plenamente feliz. Né? Se liga. Se liga. Pensa, João. Não precisa falar não. Porque no pensamento você é livre, meu filho. Até nisso há opressão, tá vendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente vem para a família de Nazaré, a gente precisa entender tudo isso. Para que família, que a igreja chama, né, padre, de celeiro de vocação, igreja doméstica, é o lugar de santidade, porque é lugar de se continuar fazer
regar e instruir a vontade de Deus. Agora vocês entendem porque o Papa disse há uns 5 anos atrás que muitos casamentos são nulos? Porque tem muita gente não fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente que não está casado, está junto. Porque existe muita nulidade em casamento por pecados, atitudes e decisões que já destruíram o sacramento e a vocação do matrimônio. Esta responsabilidade, ela requer muita e muita atenção. Porque há um grande risco de criarmos filhos para o mundo, para ser espertos no mundo, para andarem no mundo. Em famílias cristãs eu vejo muita família cristã de caminhada que os seus comportamentos com seus filhos é para criar homens e mulheres safos para o mundo e não para uma santa vocação em Deus. A família de Nazaré esqueceu do mundo para fazer a vontade de Deus. Alguém que assume o matrimônio como um caminho de santidade não pode reproduzir o mundo. Não pode. Ele precisa ser para o outro um exemplo. Ele precisa ser para o outro sustento, o amparo ao qual vai gerar a santidade. E nós, no dia dedicado à família, rezemos para descobrirmos ou redescobrirmos ou para sanarmos talvez algumas arestas do que estamos fazendo com nossas famílias. Que seja uma reflexão que a gente olhe se minha casa tem mais de mim, do que eu gosto, do que eu quero, ou mais de Deus. Se eu escuto uma leitura dessa em Colossenses e encaixo-me quando Paulo diz aqui no versículo 18: esposas sejam solícitas. Quem é solícito? Quem está pronto a servir. Em Efésios 6, ele é mais contundente. Ele diz: esposas, obedeçam seus maridos. Não precisam entrar em crise de feminismo, né? Porque eu sei que muitas de vocês não podem obedecer seus maridos, porque vocês não escolheram maridos em Cristo. Quem não tem marido em Cristo não tem que obedecer, tem que obedecer a Cristo. Porque o marido da casa precisa ser um homem justo, que anda segundo o Evangelho. E que faz a sua função de santidade dentro de casa. Esse deve ser seguido, porque ele dá o exemplo de santidade. Marido que não dá exemplo de santidade não deve ser seguido. Não é ser praticante de uma religião que significa que é um marido que deve ser seguido. É o quanto ele, como José, esquece de si para ser exemplo de Deus dentro de casa. O quanto ele faz o que o versículo 19 diz: maridos, amem suas esposas, ou seja, deem a vida, dedique-se pela sua casa, viva para este cuido, viva essa vocação por inteiro e não para si. Se a mulher é solícita, o homem precisa ser entregue. E se esses dois andam em santidade, filhos se erguerão em santidade. Filhos se erguerão em santidade. Então,
é para nós que somos casados uma grande reflexão. Guardando no coração o que é bom e guardando no coração a meditação do que não é, para tentar mudar as estratégias de nossas vidas, para começar a andar em santidade. Que não haja angústia nos casais que se converteram posteriormente, porque vocês passaram um ano agindo diferente. Agora retome o caminho, na medida que você pode. Seja agora exemplo a partir do tempo que você pode. Mas não perca esse olhar de família e amplie o seu olhar. Você não casou por uma conveniência social. Se você assumiu um matrimônio, você assumiu uma vocação, que Deus tem um propósito para você. Então, rezemos para que as famílias alcancem santidade, porque o que estamos vendo por aí, infelizmente, não é isso. Estamos vendo famílias, eu vou usar uma expressão bem nordestina, bem da terra da irmã Faustina, desunerada, né? Bem desunerada, bem fragmentada e bem diluída, sem lastro, sem têmpera, sem propósito, matando um leão por dia, porque não tem uma constância, nem de oração, nem de caminho, nem objetivo. Então vão só sanando problemas, acordam para a tempestade do dia. Oxalá o Senhor escute nossa voz hoje e nos dê condições de andar com Jesus, mesmo sem entender, e fazer a sua vontade acima de todas as coisas, inclusive ou principalmente da minha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.